digamos, num segmento muito pouco nobre da academia, né? Instituições menos reconhecidas. Saiba tudo sobre o seu pensador favorito em um só lugar. Mentes Saudáveis. Bom, a internet. Então, eu comecei a dar aula em 1988. E eu, como não tinha nenhum facilitador, né, eu fui dar aula aonde foi possível. E portanto, eu trabalhava, digamos, num segmento muito pouco nobre da academia, né, instituições menos reconhecidas. E aí eu vim vindo, nesses lugares eu era adorado, portanto eu tenho por esses lugares um carinho imenso, né? Muito mais tarde, pessoas dessas instituições me encontraram em cenários completamente outros, de grande prestígio, e me saudaram, me homenagearam, e tenho um carinho imenso pelo tempo que eu pegava o trem para ir trabalhar e tal. Então, eu dava aula para esse pessoal, naturalmente era um pessoal pouco selecionado pelo vestibular, e com dificuldades de formação de base imensa. E foi aí que eu aprendi a explicar. Eu aprendi a explicar para quem tinha dificuldade de entender. Você entende, né? Então, diferentemente de muitos colegas professores da USP, que, por exemplo, fizeram mestrado e doutorado na USP e já começaram a dar aula na USP, só deram aula na USP para o filé mignon dos alunos da USP, etc., essa não foi a minha trajetória. A minha trajetória foi longa. Eu entrei para dar aula na USP, eu já tinha mais de 15 anos de vida como professor universitário. E mesmo durante o período que eu dei aula na USP, sem a internet, eu era um professor bem visto pelos alunos, pelos colegas nem sempre, mas pelos alunos, né? E eu era sempre paraninfo, patrono, isso é um bom termômetro, né? Mas eu era completamente anônimo, né? Então eu era zero conhecido fora da escola onde eu trabalhava. Aí eu fui dar aula na Casa do Saber, que foi o primeiro passo que eu dei fora da universidade. Mas eu passei a ser conhecido dentro da Casa do Saber e eu fui para lá junto com o Karnal Pondé, veja só. Foi uma leva aí que que saiu da universidade e começou a conversar com a sociedade através da Casa do Saber, mas eu continuei zero conhecido fora daí do caso da USP e da Casa do Saber. Foi graças à internet que o meu trabalho começou a ser apresentado, digamos assim. Então, esse vídeo do Bril, um dos primeiros vídeos que circulou, né? Esse vídeo na verdade, uma bronca que eu estou dando nos alunos da universidade, ali da ECA, né? Então, claro que o vídeo está todo descontextualizado, como costumam ser todos esses vídeos, né? Ninguém sabe exatamente o que aconteceu antes, nem o que aconteceu depois. É só aquilo, né? Mas ficou engraçado. Eu ali disse coisas que eu não retiro, né? Que as pessoas precisam estudar mais, precisam ter vergonha na cara, precisam ter vergonha de não conseguir entender as coisas para poder se motivar para ir atrás, ler uma vez, 2 vezes, 3 vezes e não aceitar a derrota, né, intelectual muito rápido, né? Assim como acontece no esporte, por exemplo. Você perde, mas vende caro a derrota, né? Então, eu não retiro nada do que eu disse ali, e esse vídeo me deu uma visibilidade. Aí veio a entrevista no Jô. Lembro. Entrevista para o Jô Soares foi um divisor de águas. Mas veja, a audiência do programa do Jô na televisão foi normal, digamos assim. Foi numa sexta-feira, foi tardíssimo. Eu entrei no último bloco, né? Tardiamente e tal, e a audiência na televisão foi normal, trivial. Mas alguém, claro, pegou lá os melhores momentos, botou num negócio, foi um cara do Espírito Santo, cujo blog dele lá, não sei como chamava na época, tinha, sei lá, 500, 600 pessoas vendo, né? E ao fazer isso, ele, sei lá, foi a 15, 20 milhões. Bom, aí realmente mudou, né? Nós estamos falando aí de 10 anos atrás, para arredondar, né? 10 anos atrás. Mudou por quê? Porque eu passei a ser identificado por muita gente
gente na rua, né? E é interessante, porque é uma identificação prazerosa, carinhosa, é uma identificação onde as pessoas reconhecem que elas têm comigo algumas lições de vida. Não tem muito a ver não com a minha vida acadêmica, propriamente dita, tem muito mais a ver com o modo como eu me manifesto do que propriamente com o que eu digo, mas não importa, foi positivo. E, graças à internet, esse reconhecimento, de fato, ele existe, né? Ele é real e, em alguns casos, ele é surpreendente, como no caso de Portugal, por exemplo, ou de Angola, onde a impressão que eu tenho que proporcionalmente é ainda maior. Né? Porque eu tenho como provar isso, né? Eu tenho o meu podcast, né? O Inédita Pamonha, que não é de entrevista, sou só eu que falo e tal, e eu tenho o mapa, né, de audiência, né, internacional do podcast. Sim. Né? E assim, vamos lá. E eu tenho também por estado no Brasil. Então, o estado de São Paulo tem 40 milhões de habitantes. Portugal tem 10 milhões de habitantes. E Portugal tem muito mais ouvintes do que o estado de São Paulo, onde eu moro. Sim. Então é muito surpreendente, né? Porque eu sou daqui, eu falo português brasileiro, eu dou exemplos de pamonha. Um português não sabe o que é uma pamonha, não existe isso, né? Então há uma expectativa de que aqui seja o meu curral eleitoral, digamos assim. E não, né? Não. Em alguns lugares há um apreço pelo trabalho muito importante. E isso é muito bonito, né? Porque você acaba recebendo um abraço, sei lá, de um garçom de uma confeitaria na cidade do Porto que tem no seu celular todos os vídeos, todas as aulas, e que te assiste diariamente e que se emociona porque nunca podia imaginar que eu fosse entrar na confeitaria onde ele serve sanduíche e tal. Então, isso é muito, muito, muito legal. Então, há um reconhecimento, claro que vamos dizer, a apreensão do que eu digo é em níveis muito diferentes, dependendo do repertório de com quem eu estou falando, mas o fato de eu dar muitos exemplos, e são exemplos muito concretos, Sim. muito simples de entender, eu acabo capilarizando e chegando em lugares que eu nunca podia esperar. Então, é uma autêntica revolução. Eu continuaria sendo um professor anônimo e aplaudido dentro da minha escola se não fosse a internet.